Olá, olá, gente, tudo bem? Tudo bom? Vocês me ouvem? Dá um joinha se me ouvem. Valeu, valeu. Desculpa aí o atraso, esse computador meu ele já não está mais dando conta, acho, de tanto vídeo armazenado e programa. Até pouco tempo atrás ele só servia para redigir petição e agora ele faz muito mais do que isso, né? A gente redige petição, faz aula, grava aula, enfim, edita a aula, faz o preze. Ele não está dando conta da pressão, coitado. Né? Muito multitarefas. Mas vai desse jeito mesmo agora. Não tem jeito. Bom, vamos lá. Deixa eu só esperar a galera entrar mais um pouco aqui. Eu tô com o WhatsApp na segunda tela. Estou com o chat na segunda tela também. Tá bom? Então, alguém precisar... Se alguém tiver alguma dúvida, só falar. Deixa eu tentar compartilhar. Nós vimos, então, essa é a penúltima aula do bimestre, tá? Vocês estão ligados, né? Essa é a penúltima aula do bimestre. A próxima aula a gente finaliza o procedimento comum sumaríssimo, que é o que a gente vai começar a ver hoje. Na próxima aula a gente vai finalizar esse procedimento. Hoje a gente faz a parte preliminar dele, tá? E daí, basicamente, a prova do primeiro bimestre vai ser, né, essa parte principiológica dos procedimentos, a forma de estabelecer qual é o procedimento cabível, isso cai, né, isso vai ser cobrado. Aí o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e o procedimento comum sumaríssimo. Não sei se a gente entra em mais alguma coisa na aula que vem. Se for também algum detalhe pequeno, tá? Então, estamos finalizando. Vocês estão vendo aqui que o sistema está bem lento. Isso não é internet, tá? Isso é o meu computador mesmo. O meu computador que não está conseguindo processar rápido aqui o Prezi. Vamos lá, já pega no tranco já. Alguma dúvida, gente, sobre as últimas aulas, sobre o procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário? Lembrem que procedimento comum ordinário e sumário, né, ambos são procedimentos comuns e ambos estão no Código do Processo Penal. O procedimento comum sumaríssimo, ele é também, óbvio, já acabei de falar, ele é um procedimento comum também, né, mas ele não tem previsão no Código do Processo Penal. Né, a previsão dele é na Lei 9.099. Por enquanto, ok, né, Isael? Tranquilo, mas não deixem de fazer as revisões, né? Porque é bastante matéria mesmo, sei que é bastante conteúdo. Tá? Então, se tem um lado bom dessa aula no acesso remoto, é que esse conteúdo fica aí para vocês, né? Tá aí os vídeos para assistir, os roteiros para acompanhar, enfim. Então, nesse lado da documentação, é melhor. Eu vou tentar abrir o fórum, vai ser um ponto de fórum, né, de participação num fórum, lá no Moodle. Tem que decifrar esse Moodle, como é que funciona, de novo, não sei como é que ele está funcionando. Tentei no começo do bimestre desistir, mas vai abrir lá o fórum, é um ponto, e o outro ponto é o relatório da semana jurídica. Agora parece que o programa embalou aqui, vamos ver.
Mas só retornando, né, a gente falando dos procedimentos comuns, lembra, procedimento comum é o ordinário, sumário e o sumaríssimo. Né? O ordinário é reservado para os crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. O procedimento comum sumaríssimo é reservado para as infrações de menor potencial ofensivo, é o que a gente vai ver hoje, lá no artigo 61 da Lei 9.099. As contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, até 2 anos. E no meio disso, né, abaixo de 4 e acima de 2, fica o procedimento sumário que a gente estudou na aula passada, basicamente a diferença entre o procedimento sumário e o procedimento ordinário. Né? A gente fez aquele fluxograma todo desenhadinho também, coloridinho. Para vocês, para mim não. Bom, internet não está suportando o Zoom? Tá, depois você assiste então. Cadê? Bom, vamos tentar aqui. Vamos entrar na aula 6. Vamos. Então vamos lá. Procedimento comum sumaríssimo, né? Ele é estabelecido na Lei 9.099/95, Juizado Especial Criminal. Lá em 1995, essa Lei 9.099, gente, ela foi um avanço, ela foi algo muito, muito inovador para o sistema jurídico brasileiro, sistema jurídico penal, né, brasileiro. Por quê? Porque lá em 1995, surgiu pela primeira vez no sistema criminal, no sistema processual penal, uma previsão normativa de um espaço de consenso dentro do processo penal. Um processo penal que admite um acordo com o acusado. A Lei 9.099, ela tem toda uma terminologia própria. Por exemplo, ela não chama acusado de acusado, né? Ela chama o indivíduo, o sujeito ativo da infração de menor potencial ofensivo, como autor do fato. Ela não fala em crime, ela fala em infração de menor potencial ofensivo. É justamente para diminuir essa carga, né, terminológica e levar um ambiente que produza uma justiça consensual. Então, a delação premiada, o acordo de não persecução penal que veio lá com o Janot, né, lá na resolução 181 do CNMP, e agora confirmada no pacote anticrime, né, esse acordo de não persecução penal, isso não é uma novidade de espaços de consenso no processo penal. Esses espaços de consenso, eles já surgiram com a Lei 9.099 lá na década de 90. Né? E a 9.099, ela estabelece não apenas o rito, não é apenas o procedimento, que é aquela sequência, o esqueminha, denuncia, vai para quem, quanto tempo, o que faz, e na audiência, quantas testemunhas, enfim. Não é só isso que a Lei 9.099 faz. Né? Ela estabelece o juizado especial civil e criminal. Obviamente, a gente vai pegar só o aspecto criminal, mas ela também estabelece um critério de competência. Isso é bastante interessante, porque no âmbito da 9.099, não é só o rito sumaríssimo que nós estudamos também a competência do juiz. Né? A competência para julgar crimes e contravenções cuja pena não exceda 2 anos é do juizado especial criminal. É o juiz do juizado especial criminal, o juiz competente para julgar esse tipo de crime. Então não é só o rito, é rito e competência. Tá bom? Então, o artigo 61 da Lei 9.099, vocês verão aqui, né? Fala, né, da competência, as contravenções penais, independentemente de ter rito especial, e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Tá? Então, é aqui que se aplica o procedimento comum sumaríssimo. É essa a competência do procedimento comum sumaríssimo. As infrações de menor potencial ofensivo, que a gente pode chamar de IMPO, né? IMPO, tá? Infrações de menor potencial ofensivo. Essa competência do juizado especial criminal, entretanto, ela pode ser afastada dentro de alguns contextos, né? Diante de alguns contextos. Por quê?
Porque quando a gente vai estudar a Lei 9.099 e o juizado especial, seja ele civil ou criminal, ambos têm alguns princípios norteadores da atuação desse juizado especial. Então, são princípios da oralidade, da simplicidade, da economia processual. Enfim, são princípios que são relacionados a um ambiente que não seja complexo, que não seja hostil e que não lide com situações que sejam situações graves, com circunstâncias graves. O espaço da Lei 9.099, o espaço do Juizado Especial Criminal, é o espaço daquele indivíduo que não é o criminoso contumaz. É o cidadão que eventualmente comete um fato ilícito e absolutamente nenhum de nós está isento de cometer um ilícito penal, né? Mas que não fazemos por hábito, não o fazemos como profissão, entre aspas, né? Nós não somos delinquentes habituais, mas podemos ser delinquentes eventuais. Ninguém está livre disso, né? Então, eventualmente, né, para esse delinquente eventual, que não é chamado de delinquente, é chamado de autor do fato, se aplica esse espaço de consenso, se aplica essas medidas que são chamadas medidas descarcerizadoras da Lei 9.099. Mas existem algumas causas de afastamento, como eu já ia dizendo. O programa fica travando, eu fico querendo encher linguiça aqui, né, para que o programa ande, daí eu acabo perdendo o foco, vocês me desculpem, tá? Eu não consigo levar esse computador para ver se tem algum jeito, porque é o único que está rodando, esse outro que eu tenho não está rodando o programa. Bom, a não ser que na próxima aula eu comece a dar aula de outro jeito, sei lá, mandar áudio para vocês. Causas de afastamento. Então, olha só, nós temos, por exemplo, no artigo 66, parágrafo único da 9.099, nós temos a hipótese da impossibilidade de citação por edital. Impossibilidade de citação por edital. Se o réu não for encontrado, o que deve ser feito? O juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum, ou seja, redistribui para o juiz comum quando se adota o procedimento sumário, né, que é o procedimento subsidiário aqui. Até coloquei já aqui, para a gente ver. Está funcionando, gente? Agora que eu vi que tinha ali uma mensagem do Paulo. Tá? Ah, então tá bom. Desculpa. Beleza, beleza. Então vamos lá. Então, essas duas hipóteses, primeiro, artigo 66, a impossibilidade de citação por edital. Quando nós estudamos no semestre passado a citação por edital, nós vimos que a citação por edital é um procedimento complexo e demorado. E, sendo complexo e demorado o procedimento da citação por edital, esse procedimento ele não se coaduna, ele não é adequado, não é compatível com o espírito da Lei 9.099, com a velocidade da Lei 9.099, com a simplicidade da Lei 9.099. Assim, se o autor do fato não for localizado para ser citado pessoalmente e for necessária a citação por edital, esse procedimento, né, esse processo, ele tem que deixar o juizado. Lembra que a Lei 9.099 não estabelece apenas o rito sumaríssimo, mas estabelece também a competência. Né? A competência para as infrações de menor potencial ofensivo. Então, se não der para citar, haverá um deslocamento de competência, porque a citação por edital é incompatível com a celeridade da Lei 9.099 e do Juizado Especial Criminal, por consequência. Então, sendo necessária a citação por edital, esse processo é deslocado, há uma redistribuição para o juízo comum, então vai para a vara comum. Aqui da PEVA, quem está mais acostumado, né, são as 3 varas, né, então ou vai para a primeira, segunda ou terceira, e há essa redistribuição do processo. E daí a gente vai ver o procedimento, já antecipei ali, né? Aí vai aplicar o procedimento sumário na hipótese, né, na circunstância de redistribuição desse procedimento do Juizado Especial Criminal. E outra hipótese seria a complexidade da causa.
Um crime que, embora de menor potencial ofensivo, uma infração de menor potencial ofensivo, cuja prova se dê de maneira complexa, circunstâncias do caso concreto, né? Depender de perícia, por exemplo. Se depender de perícia, não dá para fazer na Lei 9.099, via de regra. Por quê? Porque aí o procedimento já fica mais complexo, mais demorado. Então, nessa hipótese, é um tanto quanto subjetiva, é verdade, mas também desloca a competência para o juízo comum, sai do juizado especial criminal, vai para o juízo comum, redistribui a uma vara criminal comum e adota o rito sumário. Tá? Então, nessas duas hipóteses, tanto a hipótese do artigo 66, parágrafo único, como a hipótese do artigo 77, parágrafo 2º, o processo sai do juizado especial criminal, ele é redistribuído e adota outro rito. Qual rito que será adotado? Será o rito comum sumário. Lá o artigo 538 do Código de Processo Penal dirá isso, né? Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. O 538 é uma alteração de 2008, tá? Quando houve a reforma dos procedimentos. Então, ele acaba sendo o rito subsidiário. Se o processo tiver que sair do juizado especial criminal, seja pela complexidade, seja pela necessidade de citação por edital, ele vai para o procedimento comum e no procedimento comum, redistribuído a uma vara criminal comum, aplica-se o rito comum sumário. Então, marca bem isso, tá? A Lei 9.099, além de estabelecer o rito sumaríssimo, estabelece uma competência, tá? Competência para julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Muito bem. Isso, vamos lá. Agora a gente vai entrar na fase preliminar, tá? O procedimento comum sumaríssimo é um procedimento bifásico, né? Ele tem uma fase preparatória. Nessa fase preparatória serão tentadas algumas medidas descarcerizadoras da Lei 9.099. A Lei 9.099 tem 3 medidas descarcerizadoras. A composição civil, que é um acordo entre o ofendido e o autor do fato. A transação penal, que é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. E, eventualmente, a suspensão condicional do processo, que é um benefício que nós veremos na próxima aula, mas que não se resume, né? Ele não se limita ao juizado especial criminal. A suspensão condicional do processo, do artigo 89 da Lei 9.099, ele se aplica mesmo fora do juizado especial criminal. Por quê? Porque ele não se limita aos crimes cuja pena máxima seja de 2 anos. O fator, né, o requisito objetivo de aplicação da suspensão condicional do processo leva em consideração a pena mínima. Então, ele pode ser aplicado aos crimes cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. Tá? Então, você leva em consideração a pena mínima. Muito bem. Vou pegar a fase preliminar. Então, nessa fase preliminar, são duas as medidas descarcerizadoras aplicáveis. 2 medidas descarcerizadoras aplicáveis. O procedimento comum sumaríssimo é bifásico, acabamos de dizer isso. A primeira fase consiste na audiência preliminar, há uma concentração de uma audiência preliminar, oportunidade em que podem ser realizadas 2 medidas descarcerizadoras da Lei 9.099/95. A gente vai recordar, lá quando estudamos inquérito policial, que quando se trata de investigação de uma infração de menor potencial ofensivo, não se faz inquérito policial, se faz o famoso TC, termo circunstanciado, que é como se fosse um boletim de ocorrência mais elaborado. É mais elaborado que um boletim de ocorrência e menos elaborado que o inquérito policial, fica ali no meio termo. Esse TC é enviado ao juizado especial criminal. No fantástico mundo de Bob, que não existe, né, praticada uma infração de menor potencial ofensivo, as partes dessa infração de menor potencial ofensivo devem ser encaminhadas imediatamente para o juizado especial criminal. É óbvio que isso não existe.
Isso vai existir em alguns projetos piloto, né? Projetos modelo, como, por exemplo, juizado especial criminal, que tem em alguns estádios de futebol e tinha até em maior número antigamente. Então, tinha ali uma briga de torcida, um desentendimento, uma desinteligência, né? As partes eram encaminhadas para o juizado especial criminal ali mesmo dentro do Estado. Mas, na esmagadora maioria dos casos, 99,9% dos casos, acontece a infração de menor potencial ofensivo, registra-se a ocorrência por meio de um termo circunstanciado e depois esse termo circunstanciado é encaminhado ao fórum, né, e abre-se vista ao Ministério Público. Tá? Então, ele vai começar ali, ele já há essa previsão do termo circunstanciado na própria Lei 9.099, mas isso ainda não é o procedimento preliminar. Por quê? Porque o termo circunstanciado ele está lá na fase policial. Quem faz o TC é a polícia. Né? Então, nós começaremos com o procedimento preliminar dentro de uma audiência. Se você for notar posteriormente, você vai ver que quando a gente finalizar na aula que vem e desenhar esse fluxograma, nós vamos notar que o procedimento comum sumaríssimo, na realidade, se divide em duas audiências. A formatação desse procedimento é para acontecer em duas audiências. Né? Sem papel, sem protocolo, sem alegações finais por memoriais, sem resposta à acusação escrita, sem denúncia escrita. Né? Então, no fantástico mundo de Bob, tá? Em tese, ele é para ser todo oral e é para ser desempenhado em duas audiências. Uma audiência preliminar e uma audiência já no procedimento sumaríssimo, em que haverá a instrução, os debates e o julgamento. Nessa audiência preliminar, duas coisas acontecem: a composição civil e a transação penal. Vamos ver a composição civil. Nós já vimos que a composição civil é um acordo celebrado entre o autor do fato e o ofendido, ou entre o ofendido e o autor do fato. Eles conversam, e aqui há uma preocupação da Lei 9.099 em aproximar a vítima do processo, que é algo que não acontece em outros procedimentos. Geralmente, a vítima ela só é lembrada no momento em que ela vai prestar depoimento, mas o resultado do processo não se preocupa muito com a vítima. O resultado do processo, a pretensão condenatória, melhor, a pretensão acusatória do Ministério Público, ela meio que deixa de lado, né, a vítima, a satisfação da vítima, a reparação do dano para a vítima. Aqui não, aqui a vítima é chamada para conversar. A vítima de uma ameaça, a vítima de um crime de dano, a vítima de uma lesão corporal leve. Aqui ela é chamada para fazer parte dessa composição. Ninguém melhor do que ela para dizer perante o juiz e perante o promotor, eventualmente, o que a faria se sentir ressarcida, né, dos danos causados pelo delito, seja qual for o delito, uma ameaça, uma lesão corporal, enfim, houve uma briga, ela foi agredida, teve um corte no supercílio, precisou de 2 pontos, usar medicamento por alguns dias, teve ali um dano estético, é ela quem pode dizer, né, o que a faria voltar ao status quo, o que a satisfaria, né, em termos de realização no processo. Porque para a vítima, muitas vezes não importa que o réu seja condenado a uma pena de prestação de serviço à comunidade. Para ela isso tanto faz, não vai mudar a vida dela. Ela foi vítima e se o cara for lá prestar serviço à comunidade, isso não vai impactar a vida dela. Chamar a vítima para esse debate é muito interessante. Foi uma proposta inovadora, mas que infelizmente parou lá em 1995. Hoje, na maior parte dos crimes que não são infrações de menor potencial ofensivo, a palavra da vítima não tem relevância. Acaba que o Poder Judiciário afasta dessa discussão a pessoa que é a mais interessada na discussão. É lógico, a gente está falando de crimes que têm vítimas, né? Tem vítimas concretas, individualizadas. Não estamos falando dos crimes vagos, que são aqueles crimes cuja vítima é a própria sociedade. Bom, então no artigo 74, nós teremos aqui: a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível,
terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Então, como é que é o negócio? Teve lá o TC, esse TC vai ser levado, vai ser enviado ao juizado especial criminal e marca, né, será agendada uma audiência preliminar. Nessa audiência preliminar, vai todo mundo. Vai a vítima, vai o ofendido, vai o autor do fato, vão os advogados, o juiz está ali, né, ou um conciliador, o MP está ali. E ali, a primeira coisa que será feita naquela audiência preliminar há possibilidade de acordo entre o autor do fato e o ofendido? Se houver possibilidade de acordo, né, é lógico que isso é muito bem explicado para as partes, pelo conciliador, pelo advogado, pelo promotor, até pelo juiz, se houver acordo, acabou ali. Né? Acabou ali, via de regra. Tá? E esse acordo celebrado e reduzido a termo num debate que é oral, né, num diálogo que é oral ali na audiência, pode. TC é termo circunstanciado. Né? É o equivalente do inquérito policial para as infrações de menor potencial ofensivo, lá do primeiro período. Quando a gente finaliza o inquérito policial, a gente fala do TC. Tá? Termo circunstanciado. Então, veja, fizeram um acordo na audiência, né? Aquilo é reduzido a termo, a vítima sai com a ata da audiência e aquilo figura como o quê? Um título executivo judicial. Tá? Então, a vítima teve ali um dano, teve que pagar o medicamento, mais um dano moral, que ela falou, olha, eu tive um dano moral, estabeleço esse dano moral em R$1.000, mais os medicamentos. O autor do fato concorda em pagar? Eu concordo em pagar parcelado de 5 vezes. Coloca aquilo na ata da audiência, imprime, o juiz assina, título executivo judicial. Se não houver pagamento, execução de título judicial. Simples assim. A vítima está dentro dessa discussão, né? Está participando ativamente dessa discussão. Tá? Vamos trabalhar os efeitos da composição civil aqui, que se faz nessa audiência preliminar. Tá? Então, efeitos da composição civil. Olha o parágrafo único do artigo 77. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, olha que interessante. Quando se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada, se autor do fato e ofendido celebram esse acordo na audiência preliminar, essa audiência em que se vai buscar a composição civil dos fatos, dos danos, isso repercute na abertura de mão, a vítima abre mão de oferecer representação, abre mão de oferecer queixa. E abrindo mão de representação ou de queixa, extingue-se a punibilidade daquele indivíduo, do autor do fato. Então, imagina que o crime, uma infração de menor potencial ofensivo, é uma ameaça. A vítima registrou a ocorrência por ameaça, fez TC, foi para o fórum, marca a audiência preliminar. Lá na audiência preliminar, a vítima vai falar as condições dela para que ela faça um acordo, faça uma composição civil com o autor do fato. Se vítima da ameaça e o autor da ameaça se compuserem, aquela composição representará a renúncia da vítima ao direito de representação. Vocês vão lembrar que o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A mesma coisa acontece no crime de dano. O crime de dano, a 163, crime de dano, ele é um crime de ação penal privada. Ou seja, só haverá processo se houver queixa-crime. Então, a vítima foi vítima de dano, houve dano ao carro da vítima, ela faz o TC, vai para o juizado especial criminal, marca a audiência preliminar. O primeiro ato na audiência preliminar é perguntar para as partes: há possibilidade de composição civil? Aí a vítima fala: olha, eu fiz um orçamento do meu carro, está aqui o orçamento, tem que trocar o para-brisa e consertar o amassado do capô. Foi um dano doloso, não foi um acidente, doloso, só o doloso que é crime. E ficou em R$1.000.
O autor do fato fala, eu pago parcelado em 5 vezes. 5 vezes de R$200. Coloca aquilo no termo da audiência, a vítima sai feliz e sorridente com um título executivo judicial que o autor do fato vai ser obrigado a pagar sob pena de ser executado. Tudo bem? Então, veja, se a gente está diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação, a composição civil, o acordo entre as partes, representa a renúncia à representação. Se nós estamos diante de um crime de ação penal privada, se as partes celebrarem a composição civil, isso representa a renúncia à queixa-crime. Nas duas hipóteses, o autor do fato terá extinta a sua punibilidade. Tudo bem? Agora vejam só. Se o crime, né? Aqui está o resumo disso, né? Ação penal pública condicionada, ação penal privada, se houver conciliação, renúncia ao direito de representar na condicionada ou de apresentar queixa-crime na ação penal privada. Agora, nos crimes de ação penal pública incondicionada, a composição civil não impede a proposta de transação penal. O que é a transação penal? Transação penal é o acordo. A transação penal é o acordo entre o Ministério Público e o autor do fato. É acordo, Paulo. É acordo. Fazem acordo. Ela pode alegar dano moral, enfim. Tá? É o acordo entre as partes ali, é a composição civil, elas que vão celebrar. E daí, esse espaço é o espaço de consenso, né? Não tem muito que o MP ou o juiz, né, ficar botando o bedelho ali. As partes que tem que chegar ao meio termo, né? Mas veja, deixa eu só voltar aqui. Na composição civil, né, se for de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, fez o acordo, abriu mão do direito de representar ou do direito de oferecer queixa-crime. Ou seja, o autor do fato está livre, porque não tem como ele ser processado. Se não tem representação, o Ministério Público não pode denunciar. Se o crime de ação penal privada e só pode ser movido por queixa-crime, se houve o acordo, renunciou a queixa-crime, acabou, não tem mais punibilidade. Esse autor do fato está livre do processo. Ele só não está livre de um eventual processo civil de execução, se ele não pagar o acordo que ele realizou. Né? Agora, na ação penal pública incondicionada, ainda que as partes façam acordo, isso não inibe o Ministério Público de também apresentar transação penal. Porque o que é transação penal? A transação penal é uma proposta de aplicação imediata de uma pena, só que não é uma pena de prisão, né? Aplicação imediata de uma pena em troca de não processar o réu. É como se o promotor chegasse para o autor do fato e falasse assim, veja, eu poderia te denunciar, mesmo porque a hipótese aqui não é de arquivamento, eu poderia te denunciar, mas ao invés de te denunciar, eu vou te oferecer uma proposta de aplicação imediata de uma pena não privativa de liberdade, e se você aceitar, você não será denunciado, ou seja, você se vê livre do risco de ser eventualmente condenado, perder o réu primário, ter que passar pelo estresse de um processo, ir atrás de advogado, esse tipo de coisa. Tá? Quando que o promotor pode oferecer a transação penal? Sempre que o promotor tenha moeda de troca. O que é a moeda de troca do promotor na transação penal? É o próprio processo, é a denúncia. Então, o promotor só pode oferecer a transação penal quando ele tem o que trocar. Olha, eu troco a denúncia por 10 cestas básicas, para ilustrar. Eu troco a denúncia por 20 latas de leite. Tudo bem? Então, veja só, aqui na ação penal pública condicionada, a ação é pública, é o Ministério Público quem denuncia. Mas para ele denunciar, ele precisa da representação, correto? Se as partes fizeram um acordo, a representação já virou fumaça. Não existe mais representação, porque essa conciliação importa em renúncia ao direito de representação. Se não tem representação, porque a representação virou fumaça,
com o acordo, o Ministério Público tem como denunciar? Não, não vai ter representação, o Ministério Público não tem o que denunciar. Então, o Ministério Público, nessa hipótese, ele não tem moeda de troca, não tem como ele chegar para o autor do fato e falar, olha, ele poderia te denunciar. Não, ele não pode denunciar, porque não tem representação. Então, ele não tem moeda de troca. Agora, se o crime for de ação penal pública incondicionada, mesmo que exista o acordo entre o autor do fato e o ofendido, o Ministério Público ainda tem moeda de troca, porque ele ainda pode denunciar, já que a ação penal é pública e incondicionada. Então, o autor do fato pode celebrar um acordo com a vítima e celebrar uma transação penal com o Ministério Público. É evidente que o bom senso levará o Ministério Público a participar desse diálogo, fala, olha, se você celebrar o acordo com a vítima, pagar o que ela está pedindo, se chegarem no acordo, a minha transação penal também será reduzida, eu farei uma transação penal, uma proposta de transação penal condizente com o acordo que você já celebrou aí com a vítima, para não onerar demais o autor do fato. Por quê? Porque o espírito da Lei 9.099 é não criar embaraço para o acordo, é facilitar o acordo. Então, o Ministério Público também tem que ter isso em mente. Tudo bem? Mas o lance a composição civil dos danos, ela inibe o processo sempre? Não sempre. A composição civil dos danos, o acordo entre o autor do fato e o ofendido, vai inibir o processo, afastar a possibilidade de processo, quando o crime for de ação penal pública condicionada à representação, porque daí acordou, a representação virou fumaça, ou se o crime for de ação penal privada, porque nessa hipótese, se houver o acordo, a queixa-crime, o direito de oferecer a queixa-crime, virou fumaça. Então, nessas duas hipóteses, o processo fica afastado, o processo não pode existir. O processo continuaria podendo existir se a composição civil dos danos se der num crime de ação penal pública incondicionada. Aí pode haver, na mesma audiência preliminar, a composição civil dos danos e a transação penal. Não celebração da composição. E se não houver celebração, e se as partes conversarem, falar, olha, você me agrediu, você me ameaçou, eu me senti constrangido, eu tive um abalo moral, um abalo no meu psicológico, e eu quero uma reparação por danos morais de R$1.000, para que acabe por aqui, senão eu vou representar a ameaça. E o autor do fato, o autor da ameaça, não concorda com aquela proposta. Bom, aí nós estamos no artigo 75. Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzida a termo. Então, veja só, ameaça é crime de ação penal pública condicionada à representação. A vítima fez o boletim de ocorrência, faz o TC, na realidade, o termo circunstanciado, vai para o juizado especial criminal, marca a audiência de tentativa de conciliação, essa audiência preliminar, e daí ali elas tentam a composição. Ela fala, olha, eu quero R$1.000 pelo abalo psicológico. Não tem acordo. O autor do fato fala que não vai pagar os R$1.000. Não tem composição civil dos danos. O que o juiz faz com a vítima? Oportuniza. Vítima, você quer representar contra o autor do fato? Sim, quero representar contra o autor do fato. Opa, agora com a representação, há a possibilidade de denúncia. Houve representação, há oportunidade de denúncia. Nasceu a oportunidade de denúncia. Então, se nasceu a oportunidade de denúncia, porque agora a ação penal pode ser realizada, aí cabe ao Ministério Público propor transação penal. Antes da representação, o Ministério Público não pode propor ação penal. Então, ele não teria moeda de troca. Agora, olha só o parágrafo único, o que ele diz. O não oferecimento da representação na audiência preliminar, nessa audiência, não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. A gente vai lembrar que o artigo 38 do Código de Processo Penal diz que a vítima tem o prazo de 6 meses para representar, assim como é o prazo para oferecer a queixa-crime também,
contado da data em que ela conheceu a autoria do delito. Então, veja, se na audiência preliminar frustrou a tentativa de composição civil e a vítima